Uma boa saída para controlar as pragas na lavoura é o uso de defensivos naturais. Você vai aprender hoje como preparar um inseticida à base de fumo e álcool. Um controle alternativo que tem apresentado sucesso. Quem traz as dicas de preparo é o repórter Felipe Farias. A dica hoje é de como preparar um inseticida natural à base de álcool e fumo. Mas uma orientação primeiro. O álcool tem de ser combustível, chamado álcool de posto, por ser hidratado. Quem vai nos passar essas orientações é o professor das disciplinas de Agricultura e Fruticultura do campus Satuba, do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, Alonso Pereira. Tem outros ingredientes também. Isso, tem. Nós trabalhamos com água, o fumo picado, nós chamamos aqui, e o álcool, como você falou, álcool combustível. O fumo, nesse formato aqui, nessa textura, picado, como é que se consegue? Ele é comprado, tem que ser feito assim, tem que... para passar por algum procedimento? Isso aqui é raspa de fumo, na verdade, da indústria, aquele trabalho que fica no chão, que ele iria jogar fora, e eu tenho um colega que manda para mim essa aqui. Mas o produtor ele pode comprar aquele fumo de corda que tem no mercado e pode picar ele como se fosse para fumar. Bom, vamos ao preparo agora. O preparo, bom. Preparo, vamos colocar os ingredientes seguintes: 300 gramas de fumo picado, meio litro de água e meio litro de álcool. A sequência é a seguinte: a gente pega uma balancinha e pesa o fumo. Solta que ela vai soltar. Essa é a medida. É a medida. Agora o trabalho aqui, o produtor tem que ter paciência, é para colocar isso aqui no recipiente. Né? No caso aqui a gente está usando garrafas PET, de plástico, mas uma opção alternativa. Qualquer recipiente pode ser feito. Recipiente que tem uma tampa, que ele possa vedar essa tampa direitinho, pode ser utilizado, qualquer recipiente. Porque no processo vai precisar vedar, vai precisar ser tampado. Tampado, exatamente. Pronto, feito isso, a gente coloca agora a água. Só relembrando a medida, meio litro. Meio litro. Meio litro de água. E aí, só acomoda direitinho, porque é o fumo, né? Tudo acomodado, e guarda durante 2 dias. Fica de repouso durante 2 dias na água. Depois de 2 dias, vamos acrescentar o álcool. Para esse período de repouso, esse primeiro período de repouso de 2 dias com a água, alguma recomendação? Deixar fora da ausência do raio solar. Coloca no local, dentro de um quartinho do depósito, deixa ela guardada. Que não incida raio solar. Que não incida raio solar. Porque o raio solar ele pode interferir na reação com o produto. Ele diminui também a sua vida útil. É outra coisa importante. Vamos pegar aqui um que já foi preparado de ontem. Está aqui, ó. Já está preparado 2 dias. Tá? Esse aí é o da água. Da água, já está preparado. Essa água aqui, daqui a 2 dias, então ela estaria nessa condição. E aí você vem agora com o álcool. Diminui um pouquinho o volume, né? Diminui porque ele vai sentando, né? E aqui ele está ainda, digamos assim, em suspensão. Ele vai pôr com 2 dias, então vai diminuindo. Acrescenta agora mais um meio litro de álcool. De álcool, é. Álcool caseiro não pode? Não deve. É o álcool hidratado, que é esse álcool combustível. Para efeito da reação, qual é a diferença? A diferença é que isso aqui contém mais água, né, do que o outro. Então, feito isso, fecha. E aguarda por mais 2 dias. Depois de 2 dias, esse material é coado, a gente passa numa peneira grossa e depois passa num pano fino. Por quê? Porque só na peneira iria impurezas
porque quando você fosse trabalhar no campo com pulverizador, essas impurezas entupiriam o bico do pulverizador. É importante lembrar o seguinte, eu fiz aqui em 2 recipientes transparentes. Esse material, para armazenar, ele deve ser armazenado em recipiente escuro. A questão, novamente, nós falamos do raio solar. E, preferencialmente, guardar também no galpão, fora da presença do raio solar. Um recipiente escuro pode ser, por exemplo, dessa cor aqui? Dessa cor, Tem gente que pega um plástico preto, envolve também, fica a critério, mas recipiente dessa natureza, guardado no depósito, bem, vai trabalhar, vai preparar a mistura, terminou, devolve para o depósito. Dura 6 meses. Isso aqui pode ser utilizado em lagartas, especialmente nós utilizamos mais aqui em pulgão. Pulgão pode ser utilizado aqui, nós utilizamos muito no pulgão em citros, em laranja, limão, tá certo? Nós utilizamos também em outras culturas como acerola, graviola, nós chamamos de soldadinho ou coxanilha gigante da graviola, que é aquela coxanilha que parece uma borboletazinha que fica em cima da graviola, que provoca aquele dano. Qual a dosagem? Bom, a dose desse produto ele varia de 10 a 20 ml para 1 litro de água, a depender. Do jeito que ele está aqui, ele está concentrado, está puro. Isso aqui ainda vai ser misturado nessa proporção com água. Exatamente. Ele não pode jamais ser utilizado puro. É utilizado na água para cada litro de água, 10 a 20 ml. Por que 10 a 20? Bom, a condição, o tipo de praga, o local onde as plantas estão acomodadas, se ela está em sombra, local de sol, o tipo de vegetação, de cultivo, por exemplo, alface, culturas mais sensíveis, mais tenras, utiliza doses menores, 10 ml. Já para culturas como citro, você pode utilizar até 20 ml. Ou seja, é bom lembrar o seguinte, o cara diz, usa até 20 ml, já bota na primeira dose com 20 ml. Não, você trabalha com 15. Não vai fazer um repasse com 8 dias, você pode então fazer com 20. A situação, como o senhor falou, da condição, a localização da planta, com sombra menor, a dosagem menor. Normalmente na sombra são plantas mais sensíveis, né? E daí, então, plantas ornamentais, né? O pessoal tem uma planta caseira, tem uma planta em casa, está lá tacando lagarta, está com pulgão. Aí você pode fazer essa pulverização com 10 ml. Como é a aplicação? Em que parte da planta, por exemplo? A aplicação, esse é um produto de contato. Deve ser aplicado diretamente na praga. Não adianta você aplicar o produto para ele ficar escorrendo na planta. Escorreu, você está perdendo. Então, tem que trabalhar com pulverizador, pode ser um caseiro ou pulverizador comercial, com bastante pressão, para que sair aquela tipo uma nuvezinha, ela bate na praga e mata a praga. Não adianta você dar banho na planta, aplicar onde tem a praga. É importante também lembrar que para maior efeito pode ser utilizado também sabão bruto, misturado isso aqui. Você pode trabalhar com 20 gramas para 10 litros de água. Ou seja, 2 gramas para cada litro. Como é que é feito isso? O sabão é raspado, derretido em água, e daí então você dilui junto com esse produto, com esse daqui. Nessa fase que ele está aqui? Nessa fase que ele está aqui. O sabão é utilizado na hora que vai fazer a pulverização, não pode guardar junto com o produto. Em quanto tempo, mais ou menos, para ter um efeito? Um efeito, um dia, ele já está tendo efeito tranquilo. Em pouco tempo, de 1 hora, você já tem efeito. No final do dia, você aplicou de manhã, no final do dia você já observa os insetos que já morreram por conta do produto. Professor, obrigado pelas orientações. Felipe Farias, para o Gazeta Rural.